Olá pessoal, tudo bem? Bom, aqui é o Ricardo, né? Eu vou gravar essa aula já que a gente não pode estar junto nessa terça, mas eu queria deixar essa aula. Ela vai ser uma aula meio teórica, né? Mas que vai dar muitos insights para os seus estudos futuros. Eu acho bem interessante pensar nessa aula como algo para um hábito para se criar, né? E ideias para se colocar no seu dia a dia para que você entenda mais o processo de aprender. Então, depois que eu descobri essa metodologia, né, é o professor Pierluigi Piazzi, ele me mostrou um modelo assim que eu chamo assustadoramente simples para se aprender todo dia e se tornar mais inteligente. É muito legal. Depois vocês podem procurar existem algumas palestras dele. Depois vocês podem procurar, existem algumas palestras dele na internet. Pierluigi Piazzi, né? Aprender Inteligência, tem uma coleção de livros, são 4 ao todo. E é bem interessante que vocês, se quiserem se aprofundar, se quiserem entender um pouco mais. Só que eu vou aqui dar as linhas gerais, a parte mais importante que eu considero. Eu acho que seria interessante ter essa fundamentação teórica, esse princípio que eles nos mostram. Ele gosta de falar, e eu acho muito interessante, que o ser humano ele fala porque pensa. Na verdade, o ser humano pensa porque fala. E aí ele faz uma pergunta, né, bem interessante. Se você fala errado, você acaba pensando errado também. Então, a primeira frase que eu achei impactante e eu achei muito interessante é a ideia de aluno e estudante. Qual a diferença entre aluno e estudante, né? Bom, existem dois grandes momentos para quem aprende, quando vai a um curso, vai a uma situação, quando ele não é autodidata, né? Que é o momento que você está na escola, está no curso em algum lugar, e o momento que você precisa revisar, precisa entender, precisa exercitar, precisa reter o conteúdo. E a grande ideia, né, o Piazzi ele defende muito isso, é que o Brasil está cheio de alunos, mas tem poucos estudantes. E isso é um erro gravíssimo, terrível para o nosso sistema de educação. E ele faz a comparação com outros sistemas de educação que ele visitou pessoalmente e mostrou que realmente é isso. Qual a grande diferença? O que é o aluno, né? O aluno até então eu pensava que era aquela ideia do não saber, né, sem luz, mas eu me enganei. Na verdade, a origem tem a ver com outro significado, que é aquele que precisa ser nutrido, aquele que precisa de algo, né, para ele ficar mais forte, né, de um discípulo. E o estudante é aquele que se dedica rotineiramente, aquele que se dedica com afinco a algo, a origem da palavra estudante. E isso mostra muito bem a diferença entre aluno e estudante, né? Quem é que é aluno e quem é que é estudante? Antecipando um pouco, quando nós estamos na sala de aula, junto ao professor, junto a quem nos ensina, nós somos alunos, porque estamos sendo nutridos. Nesse momento, nós entendemos, né, aquilo inicialmente. E quando viramos estudante? Quando estamos em casa, quando estamos debruçando sobre o conhecimento, não precisa ser necessariamente em casa, mas quando estamos nos debruçando e realmente fazendo um trabalho que a gente chama de trabalho ativo. Então, para ter uma ideia, qual a diferença entre aluno e estudante, a gente pode imaginar o seguinte: o aluno, né, ele vai para a aula para entender. É uma situação coletiva. E lá ele normalmente está na situação passiva. Evidentemente, com algumas aulas, com alguns trabalhos, exercícios e tal, ele pode até ter uma certa atividade, mas a maioria do tempo, a relação com o professor e com a escola, ele está lá para entender, numa situação mais de receber. Quando acaba, bate a campainha lá e acabou-se, né? Acabou a aula, acabou o curso, vou para casa. E aí ele começa a virar o estudante se ele vai ativamente trabalhar naquilo que ele entendeu na aula. E aí, claro,
ele vai compreender. Está no momento da retenção, né? Adquiriu, agora ele vai reter. Então é um movimento mais solitário, no entanto é mais ativo, tá? É muito mais ativo. Então essa é a grandíssima diferença. Você é aluno no momento que está tendo o primeiro contato, está entendendo, está recebendo primeiramente o conhecimento, e aí você se torna um estudante quando, de uma forma geralmente solitária, mas ativo, começa a estudar, tá? E a gente vai entender que a melhor forma de estudar é escrevendo, né? É bem interessante porque isso até retoma algumas situações anteriores em que ditados e cópias eram ótimas formas de se estudar, e isso foi meio esquecido. Não é no tablet, não é no notebook, é escrevendo mesmo à mão, caneta, papel, lápis e tudo mais. Isso até mostra porque que as pessoas que gostam de matemática, física, elas compreendem melhor, porque normalmente a forma de se estudar matemática é escrevendo à mão, fazendo exercício, resolvendo. Isso é a melhor forma de se estudar matemática e física, escrevendo e estudando, tá? Claro que você tem que ter algumas técnicas de aprender mais rápido, para não ficar perdendo inúmeros exercícios e não conseguir realmente compreender. Mas pode reparar que todos aqueles que são bons nessa área, nesse conhecimento, são pessoas que exercitam muito, realizam muitos exercícios, claro, com caneta, com lápis, fazem, refazem e entendem o processo. Bom, então, qual é a grande jogada, qual é a grande sacada dele? É falar sobre esse ciclo de aprendizagem, né? É o ciclo circadiano, cerca de um dia. Então, o processo, ele inicia-se, processa-se e encerra-se em 24 horas. Circadiano. É um ciclo circadiano. E aí a grande é modelo muito legal. Aula dada, ou seja, aula assistida com atenção, você assiste, faz as anotações corretas, entende, o teu trabalho nesse momento é entender. No mesmo dia, sem dormir muito, no máximo se de repente estudou de manhã e vai ser estudante à tarde, tem no máximo 15 minutos de uma soneca, não pode passar de 1 hora, 2 horas. No mesmo dia, você vai estudar, né, através de tarefas, de resumos, de anotações, aquilo que entendeu. E aí tem uma boa noite de sono. É muito simples. A aula assistiu, com atenção e entendeu. Vai estudar no mesmo dia e tem uma boa noite de sono, tá? Essa é a grande esse modelo, ele aplicado, ele revoluciona países. Ele faz com que sistemas de ensino se tornem um dos melhores do mundo, como é o caso da Finlândia. Então, a aula tem que ser primeiramente bem dada. O professor vai explicar bem. Ela foi feita para entender. Você vai lá e entende, né? Você vai fazer um curso. Qual é a sua obrigação nesse momento? Entender. Mas eu tenho que aprender para o resto da vida? Não. Nesse momento, não. Nesse momento, você está colocando essas informações na sua memória de trabalho, na sua memória mais simples, a sua memória RAM. E aí é que é interessante. Não pode dormir. Não pode. Você tem que estar ali, compreendeu, né? Você compreendeu, está tudo ali na sua memória de trabalho, aquela memória que depois de algumas horas você vai esquecer. Então, você tem a obrigação de prestar bem atenção, entender bem, fazer boas conexões, tentar bolar algo interessante para lembrar depois. Depois, vai estudar bem, tá? Você vai escrever, não é digitar, mas eu vou digitar e tudo mais, não, porque você acaba mexendo com menos conexões neurais. A melhor forma de você gravar um assunto é escrevendo. Você pode ter outros meios, outras técnicas alternativas, mas a principal que você deve inicialmente para começar a sair da sua memória de trabalho e entrar na sua memória de longo prazo, ou seja, vamos fazer uma comparação com o computador, tirar da sua memória RAM e colocar no seu HD, escrevendo. Digitar, você mexe muito menos com as conexões neurais, acendem muito menos luzes, né? Vamos colocar essa analogia, acendem menos luzes na sua atividade cerebral, né? Atividade elétrica cerebral. E aí, uma coisa que é bem legal, que a gente vai entender daqui a pouco,
procurar ler em livros, não em telas luminosas, não estudar essa parte, né, para escrever, não estudar de frente a um computador. Se possível, se algo é muito importante para que você tenha que compreender, procure imprimir, tá? Procure imprimir, porque a nossa forma de retenção ela é multiplicada pelo menos em 3 vezes se você está lendo no papel, e em relação a uma tela de computador, ler uma tela de computador. Às vezes realmente não dá para imprimir tudo mais, mas é a melhor forma de você aprender. Se não der, se for o caso, tudo bem, vai lá, tente estudar, mas algumas consequências não são legais. A retenção sua é menor, ela é diminuída, e você cansa muito mais, porque a forma de geração da iluminação num computador é por adição de luzes. E isso faz com que o cérebro mexa com outras áreas da parte visual do que quando você vai num caderno, que é por subtração, que é por reflexão, tá? Não preciso entrar em detalhe aqui, mas a ideia basicamente é essa. E aí você vai dormir bem, né? Aquele seu ciclo do dia em que você está produtivo, que você entende, e aí você tem que dormir. Qual a grande importância de dormir? É porque quando você vai dormir, muita coisa acontece no seu cérebro, você se desconecta, se desliga. E é nesse momento que está havendo a transferência de tudo aquilo que você entendeu e depois compreendeu, e aí isso vai ser jogado para seu HD, tá? Vai ser transferido. É como se você durante o dia, quando você estava na sala de aula, você escreveu na areia, né? Antes do mar chegar, né? Da maré alta. Se você não tiver um momento de retenção, né, de colocar isso para escrevendo, fazendo um resumo, fazendo um mapa mental, se você não tiver esse momento, você deixou na areia, não fez nada para mudar isso. Quando subiu a maré varreu e foi embora. É por isso que, por exemplo, a gente não lembra o que a gente almoçou na semana passada, na segunda-feira. É mais difícil, a não ser que tenha acontecido alguma coisa marcante, e aí isso acabou gerando uma memória. Mas se não, você vai naturalmente esquecer. A mesma coisa na sala de aula. Você viu um monte de assunto, um monte de ideia, um monte de conceito. Mas só assistiu a aula e entendi tudo. Vai dormir, no outro dia não lembra mais nada. Então não adianta. Então você tem que compreender bem, né, além de entender. Você entendeu na aula, compreendeu ao estudar, e aí vai dormir, que é o momento em que o cérebro começa a transformar aquilo que você trabalhou ativamente quando você era estudante, passou para seu HD. E a grande coisa interessante aí é que o sono ele serve para muitas coisas, para aprendizagem principalmente. Disse que até você não dorme para descansar o corpo, mas sim para a mente trabalhar de forma a aprender aquelas situações, compreender aquelas situações e aprender para gerar memória para o futuro. Então, ele fala que você tem essa escada da inteligência para subir diariamente. Se você faz esse ciclo, aula dada, entendida, aula estudada, compreendida, uma boa noite de sono, você todo dia vai subir uma escada, um degrau. Então imagina o seguinte: eu sou ruim de matemática. Então você no primeiro dia assistiu a aula e estudou. Dormiu. Segundo dia, você assistiu a aula, depois estudou e dormiu. A cada dia você vai subir esse degrau e vai ficar mais inteligente. Com o passar de um ano, você vai ter subido 365 degraus na sua escala da inteligência de matemática. E isso vai passando, vai passando, vai passando. Com o tempo, você vai ter superado todas as suas dificuldades de matemática, porque você dia a dia subiu. Mas eu compreendi pouco, eu entendi pouco, mas não importa. Cada dia você vai subindo um pouco mais, porque você não deve se comparar com os outros que sabem matemática, gênio, não sei o quê. Você deve comparar consigo mesmo. A mesma coisa é uma pessoa, não sei escrever. Então você vai fazer o seguinte: você vai estudar como é que se escreve e vai escrever. E no outro dia vai pegando algumas técnicas e vai escrevendo. E todo dia você escreve. Todo dia você vai subir um pouco o degrau. É claro que você precisa ter técnicas corretas para não
escrever errado, ter algumas utilizações de mecanismos e tudo mais. Bom, e aí você tem que criar hábitos de consistência. Não adianta nada você começar na primeira semana a estudar bastante e na segunda semana parar, começar a enrolar, começar o que a gente chama de procrastinar, deixar para depois não adianta. Você tem que criar hábitos de consistência. Então eu vou dar 3 dicas bem interessantes para você ter essa ideia de ter consistência, né? De começar uma coisa e ir até o momento que você realizar o seu projeto. Então, a gente vai ter primeira coisa que seriam as primeiras 20 horas. O que é interessante nisso? Imagina o seguinte, você tem um concurso para fazer, tem várias áreas, né, que você tem que dar conta. Imagina que você tem áreas que você conhece e áreas que você não conhece. Por exemplo, você conhece muito de direito tributário, mas conhece pouco de informática. Então você estima mais ou menos um tempo para estudar direito e outro tempo para estudar informática. O grande erro das pessoas é achar que tem que se dedicar no que é bom e tirar 10 e não se dedicar naquilo que é ruim e a nota que vier é ok, porque ele não é muito bom, não vai melhorar. Isso é um grande erro. Então, qual é a ideia? É você equilibrar, tá? Se você já está forte em alguma coisa, mantenha o estudo, mas não precisa se dedicar tanto naquele estudo quanto aquilo que você é fraco, porque você tem que ser bom no geral. Tá? Evidentemente você não vai deixar de estudar aquilo que você é bom, porque você pode acabar esquecendo e se dando mal. Mas colocar no seu horário de estudo uma grade de horários para estudar aquilo que é bom e pensar o seguinte: eu vou vencer essa minha dificuldade inicial com informática me dedicando 20 horas a um determinado assunto dentro da informática. Você pega lá o conjunto da informática e você se dedica, não, eu vou aprender, por exemplo, vamos imaginar aqui, eu vou aprender a Word, né? Como é que funciona o Word? Aí você vai pegar um curso, um livro, alguma coisa e vai se dedicar todo dia 1 hora. Então, para a primeira semana você vai se dedicar 1 hora. Na segunda semana, mais 1 hora. Se você puder se dedicar 2 horas, com estudo intervalado, legal. Mas vamos imaginar que você tem assim, eu vou estudar 20 horas, ou seja, 4 semanas, 1 hora por dia. O Word, então eu tenho tudo aquilo de informática, mas não, calma. Vamos pegar, eu vou dividir isso numa coisa mais simples, que eu posso atingir, e eu vou ficar bom naquilo do Word. Então, essas primeiras 20 horas, é uma técnica conhecida, ela é bem interessante, porque você consegue atingir um nível de proficiência razoável em qualquer assunto. Você não vai ficar o gênio, né, de informática, mas você vai dominar um aspecto. Aí você vai ter dado o primeiro passo. Então, qualquer projeto para você aprender algo novo, ou algo difícil, algo que você não domina, você divide isso, você põe uma meta de 20 horas. Não é uma carga horária gigantesca, também não é uma carga horária pequena. É algo que se você estabelecer em pequenas sessões, né, vamos imaginar 1h30, 1 hora por dia, você rapidamente vai atingir um certo grau de proficiência que vai te começar a te dar um patamar para vencer a dificuldade daquele assunto. Tá? Você vai ter atingido o mínimo para aquele assunto. Outra coisa para garantir a tua consistência, a arquitetura do inevitável. Muitas vezes a gente começa a enrolar para estudar, né? Esquece, vem a rotina, vem o dia a dia. Você coloca lá um quadro de horário de estudo e acaba fazendo outras coisas e tudo mais. Bom, primeiro, lembra quando eu falei, olha, pega o objetivo de vocês e coloca no local que vocês enxerguem todo dia? É exatamente isso. É colocar aquele nozinho no dedo, né? Você vai colocar algo que vai te fazer lembrar sempre do que você precisa saber. Afinal, é um projeto que você deseja. Se for algo que você deseja, então é preciso que você tenha constantemente a lembrança daquilo. Então você vai fazer, por exemplo, um exercício muito simples de se fazer essa arquitetura do inevitável. É o seguinte, pessoal, fala com a esposa, fala com o esposo, fala com o amigo, coloca na rede social. Pessoal, esse final de semana eu preciso estudar um capítulo do livro de direito tributário, de física, de matemática, de inglês, do autor que você esteja estudando ou do assunto que você esteja estudando. Eu preciso estudar um capítulo. Se eu até domingo não estudar esse capítulo, eu vou
pagar R$ 50 para quem me lembrar e eu disser que não. Então imagina, você está colocando, está publicizando seu objetivo, e se você não realizar até domingo, ler um capítulo, estudar um capítulo, você vai ter que pagar para aquele primeiro amigo da sua rede social que te lembrar e você disser que não estudou. Então você está colocando a arquitetura do inevitável aí, porque você certamente não vai querer, põe um valor alto, põe R$ 100, R$ 150, certamente você não vai querer que essa pessoa vai pagar essa pessoa só por estudar um capítulo. Então você está colocando uma situação em que inevitavelmente você vai ter que estudar. Ok? Então você pode colocar isso, além de colocar algo para lembrar, se comprometer publicamente, senão você vai pagar uma prenda. Normalmente o dinheiro dói mais, né, no bolso, então é uma coisa bem interessante que você tem que colocar. Uma terceira forma de consistência é você ter métricas motivadoras. O que significa isso? Imagina o seguinte, eu preciso ler, vamos imaginar que você é um leitor razoável e leia 100 palavras por minuto, tá? Ou, sei lá, 60 palavras por minuto. E aí você deseja modificar essa sua forma de ler mais rápido com compreensão. Então você vai ter que, você observa, tem uma técnica ou outra de leitura mais rápida, a gente chama de leitura dinâmica, e você aplica essa técnica. Então depois de uma semana, você, ao invés de estar lendo 60 palavras por minuto, você está lendo 80 palavras por minuto. Opa, houve uma melhora. E aí você vai fazendo isso, se observando naquilo que você se propõe. Imagina o seguinte, olha, eu preciso resolver um simulado estilo Enem em 3 horas. E uma vez por mês eu vou fazer um simulado estilo Enem para ver qual é o meu tempo. Então você vai lá, se prepara, estuda, faz aquele simulado e digamos que você realizou esse simulado em 5 horas. Ok, primeira vez. Você estuda mais, vê como é que você pode resolver provas e concursos de forma mais fácil e tal. Vou resolver as mais fáceis, depois as mais difíceis, as médias e tudo mais. Vou dar uma leitura geral e começar a resolver, papapá. E aí você resolve, depois de um mês, fazer de novo o simulado e de repente baixou meia hora. E no seguinte você baixou mais meia. Então repare, você está se vendo estudar e como você está melhorando. Por mais que seja 1 minuto, 10 minutos, 20 minutos, você está progredindo. Então essas métricas de progressão, elas são muito boas para te automotivar a continuar. Claro que você tem que se dedicar, tem que ter consistência para que você consiga melhorar, porque todos nós melhoraremos. Não importa se o nível de melhora seja o nível do 1 para o 2 ou do 1 para o 10, não importa. Houve uma melhora e só isso já te ajuda a ter consistência naquilo que você deseja. Okay? Então, se dedicar 20 horas para um assunto, você pode fazer 5 sessões de 1 hora, então você vai ter 5 horas na primeira semana, 5 horas na segunda, 5 horas na terceira. Bolar arquiteturas do inevitável, pregar o horário do lado do banheiro onde você escova o dente, ou no guarda-roupa, ou na saída de casa, ou na entrada de casa. Publicizar aquilo que você precisa fazer, senão vai pagar uma prenda, e começar a observar e anotar algumas métricas que você acha interessante para ir medindo o que está acontecendo contigo ao longo do teu estudo, para te motivar e perceber que está melhorando, ou até de repente corrigir um pouco para melhorar mais ainda. Bom, então a gente retomando um pouco essa parte, né, pode perceber o seguinte: o QI no mundo, né? O coeficiente de inteligência, como é conhecido, né? Claro que ele não é o único, ok? Ele não é único, mas é uma boa medida de em que grau você está, e com a técnica do P. Luiz Piazzi você melhora muito o seu QI ao longo da sua vida. Ele estava no QI 140 quando faleceu, tá? Ou seja, ele estava acima do superdotação. Mas ele é superdotado? Não, ele foi melhorando ao longo da vida, tá? Ele tinha 70, 60 anos de idade e aplicava aquilo. Então, um bom nível de inteligência em 110, 120, uma inteligência normal, então 90, 109, um embotamento, né, mental, né, com possíveis retardos mentais entre 80 e 89, e bem limítrofe mesmo, bem, tá entre 70 e 79. E aí, vamos ver o seguinte, olha que legal, Hong Kong 107,
Coreia do Sul 106, Japão 105, Taiwan 104, Singapura 103. Esses asiáticos são uns fenômenos, né? Áustria, Alemanha, Vamos ver o Brasil? 47. Olha o número do Brasil. 87. Onde nós estamos? No embotamento. Todo mundo é assim? Não. Mas essa é a média nacional. O que significa isso? Que o sistema de ensino brasileiro é um sistema de ensino que emburrece. Não deixa a gente com a inteligência, pelo menos normal, como país, como sistema. Então, isso é muito perigoso, né? De fato, é uma situação muito perigosa como país. Enquanto você tem pessoas que estão, pelo menos na área da inteligência normal, tá? Ou em áreas um pouco, talvez não acima da inteligência, porque é média, né? Então, média tem muita gente mais inteligente, muita gente, 50% vai para cima, 50% vai para baixo. Então, 50% aqui já está indo para o limítrofe, para o embotamento. E para cima vai para a inteligência normal, né? Você tem aquela curva, né? E aí é algo muito preocupante, porque acaba que o nosso sistema educacional não melhora o país como um todo, melhora apenas alguns têm acesso a situações mais interessantes. Então tem que ter muito cuidado para que nós também não ficamos nesse nível muito baixo. E aí os melhores sistemas são apontados, né? China, Japão, Finlândia e Singapura. E é algo que eu tenho que chamar a atenção, porque os asiáticos eles têm uma cultura muito forte de educação, mas também tem uma cobrança muito grande, né? A sociedade como um todo ela cobra muito dos seus alunos e isso até gera alguns problemas com as pessoas. Eu gosto muito da Finlândia, porque a Finlândia poderia ser um modelo que a gente adotaria no Brasil com poucas dificuldades, pelo mesmo no que diz a forma de atuar. No entanto, a estrutura da Finlândia é um país do primeiro mundo, então tem um bocado de coisa legal lá. É bem interessante a palestra do Piazzi quando fala sobre isso, né, que ele foi lá. Eu recomendo que você assista só pelo que ele fala da Finlândia, as histórias que ele conta, né? Mas é bem interessante que vocês entendam isso. Então, a gente tem aqui em 2009 e 2012, né, a Xangai, que é a região lá da China, venceu, né? Mas a Finlândia, quem venceu nas primeiras 3 edições, tirou o 3º lugar, 12º em 2012. No entanto, não entra toda a China, entra apenas os capitais, grandes cidades, e eles meio que escolhem quem vai fazer, não é uma coisa geral. A Finlândia não, eles burlam menos, eu acho que não burlam, na verdade, a avaliação chamada PISA, avaliação internacional, e mostra muita coisa boa. Por que na Finlândia ocorre isso? Mas também nos próprios outros, né? A Finlândia é um país muito frio, né? E então o pessoal não fica na rua a qualquer momento. Então, e é um país de primeiro mundo, então todo mundo trabalha, marido e mulher. E é interessante, ele é bem mais feminista que o Brasil. O Brasil não é feminista, é machista, né? Mas as mulheres elas são pessoas que também decidem sobre o país, é uma coisa muito legal lá. E professor é uma profissão muito valorizada, até muita gente quer seguir a carreira de professor lá, com pessoas com poderiam seguir melhores carreiras financeiramente, mas adotam a profissão de professor porque é uma profissão muito valorizada. Então a educação é muito valorizada no país. E isso também nos outros que estão em primeiros lugares. Tá? Todos os primeiros lugares, o país como um todo valoriza muito a educação. E na Finlândia, então, de manhã, todo mundo é aluno, e à tarde todo mundo é estudante, tá? Então, inclusive agora a Finlândia está dando um passo aí de quebrar barreiras das disciplinas. Vamos ver como é que vai ser essa experiência com eles. De repente um dia também a gente pode pensar, ou não, né? De repente não dá certo. Mas a Finlândia está fazendo esse processo de quebrar barreiras entre as disciplinas e todo mundo estudando por projetos e tudo mais. É algo meio impensável aqui no país. Mas a grande ideia da Finlândia é essa. Todo mundo é aluno de manhã e à tarde todo mundo é estudante. Então, aula dada, aula estudada e uma noite bem dormida. Basicamente é isso. Tá? Em todos os países que o Pierluigi Piazzi visitou e viu, onde o negócio é bom, onde o sistema de ensino resolve, não é Estados Unidos, não é Inglaterra, são nos locais em que aula dada, aula estudada, hoje, antes de dormir. E uma noite bem dormida. Tá? Escrevendo. Não só escrevendo, mas uma das principais formas de você compreender, a principal, talvez a mais interessante que você
Qualquer um pode fazer em qualquer situação. Você pode não ter um computador, você pode não ter um tablet, um smartphone, não sei o que, mas você consegue ter um papel, uma caneta e um lápis para escrever e estudar, ok? Bom, então, ser asiático, não. Gastar muito dinheiro, também não garante, né? Isso, tem locais que gastam muito, mas não consegue. Então, na Finlândia, eles indicam muita coisa. Alguns resultados já são mostrados no país e fala o seguinte, ó, selecionar sempre os melhores professores, que significa que vai ser uma aula bem dada, uma aula bem construída. Então, o sistema educacional, quando investe nisso, ele melhora. Cuida da formação docente, né? Uma forma de melhorar o resultado é melhorar a instrução. Mais uma vez, aula bem dada. Se preocupar com os alunos, tá? Não deixar nenhum aluno para trás. Todo mundo tem que ser bem sucedido, porque se não for todo mundo bem sucedido, ninguém é bem sucedido. É uma ideia bem legal. E pensar numa boa gestão, em bons gestores, em uma boa comunidade que mostra rumos na sua educação. Então, isso são alguns resultados bem interessantes que a gente pode levar para o nosso dia a dia. Quem é professor e quem é aluno está sempre em volta disso, então é uma coisa bem legal. Bom, para a gente encerrar, eu vou falar então de erros, né, e algumas dicas. Então, segundo o Piazza, tem 3 tipos de erro que ele fala: tem um grave, muito grave e gravíssimo. Bom, o grave, né, o comportamento é uma coisa meio difícil da gente talvez mudar assim de um dia para o outro, mas pensar no aprender a ser, a nossa cultura, a nossa forma de ser na escola. Como é que nós somos? Nós sentamos na frente para entender, para não ter nenhum ruído, ou sentamos atrás e achamos que isso é legal? Então, para quem quer aprender a aprender e vai fazer um curso, o melhor lugar para se sentar é na frente. Ah, mas é onde fica o Caxias. Mas o Caxias é o cara que aprende. Por quê? Porque ele presta atenção. E esse é o grande dever do aluno, né? Prestar atenção e compreender, fazer as atividades e entender, melhor dizendo, tá? Essa é um exagero, talvez, mas às vezes acontece, né? Antigamente a família chegava com um filho, eram pessoas em sua parte maior, classe média, mas tinha essa preocupação, classe média, média alta, né? De preocupação de o aluno ter que estudar. E hoje em dia, com algum exagero, evidentemente, nessa figura aqui de 2009, né? Que notas são essas? Não sei o que, com a professora. Como que o aluno não tem que tirar nota boa, significa que a culpa simplesmente é do professor. E não é a verdade, não é só isso. Tem muito mais coisa. Então, seu comportamento vai te dizer muito quando você estiver fazendo um curso, quando você estiver estudando. Tá? A gente pode tirar a ideia essa. Qual é a grande ideia? É o seu tipo de pessoa, a sua identidade. Você não precisa se prender a ela. Você pode ser uma pessoa diferente. Quem era você há 10 anos atrás? E quem é você hoje? Tem muita diferença, mas ainda é você. Então, a pessoa na frente, 10 anos à frente, ainda vai ser você. Você que vai escolher essa pessoa hoje. Então, não precisa se prender à sua identidade atual. Ah, mas eu sou assim, eu sou assado. Vou morrer assim, vou morrer assado. Não precisa se prender a isso. Você pode melhorar e deve melhorar. Você pode... não é para se prender a ser perfeccionista, mas melhoria contínua. Cada dia eu vou subir um pouco a escada da inteligência, eu vou melhorar minha produtividade, eu vou melhorar meu estudo, vou melhorar minha relação com as pessoas, vou melhorar, e aí você vai a cada dia aprendendo a ser melhor. Ok? Uso compulsivo de rede social. Tem que ter muito cuidado com sua produtividade. Às vezes as pessoas conseguem isso, às vezes as pessoas não conseguem. Então, se ela não consegue, o grande resultado das pessoas que tiram os melhores lugares em concursos, em Enem, assim vai, são pessoas que se desligam das distrações. Então, se você está no momento de preparação para um concurso, para uma seleção, para uma coisa mais séria que vai definir a sua carreira, a sua vida, então pense: para que eu vou ficar gastando tempo com bobagem, com WhatsApp, com não sei o que, não sei o que. Pega o WhatsApp, pega o Facebook ou qualquer outra rede social que você utilize, dê um tempo, saia mesmo, desinstale. Mas eu vou perder. Se for muito importante, entre em contato com quem você vai receber. Se for bobagem, grupos que só
transmitem bobagem, que não é algo de trabalho ou algo de estudo sério, saia, né? Mantenha contato de outra forma. Antigamente não existia, porque é que hoje tem que ser obrigatoriamente assim? Então você pode sair tranquilamente, tá? Então não adianta, se você tem que se focar completamente na hora da aula e na hora do estudo, né? A gente vai falar depois da técnica Pomodoro, mas basicamente você, no momento que estiver estudando, precisa ter foco total naquilo. Não adianta, porque o tempo que você perde saindo daquela concentração, pegando alguma coisa, fazendo alguma coisa, até beber água também pode atrapalhar. Tem que ter os momentos, tá? Local adequado de estudo é muito importante. Então, rede social, ele acaba te atrapalhando e diminuindo aquele processo de subir a escada da inteligência, tá? Não ler por prazer. Isso é uma coisa que às vezes o pessoal que gosta de exatas, ou qualquer, né, brasileiro de uma forma geral, acaba não lendo por prazer. Eu cometi um erro muito grande quando eu estava fazendo o mestrado e fazendo o final do meu curso, que eu parei de ler. Eu gostava de ler, parei de ler por um tempo, e depois quando eu larguei o mestrado eu senti muito, muito, muito cansado, e eu não consegui mais, por um período aí, não consegui mais ler livro técnico por estar cansado totalmente. Então por quê? Porque eu parei de ler por prazer, e depois eu voltei a ler por prazer, ler livro de ficção, livro de romance, tal. Então não entendo romance como aquela coisa romântica, não é isso, né? Até que posso ler, mas não é minha literatura preferida. Não se preocupe, se você gosta disso, pode ler tranquilamente, não tem problema nenhum. Contanto que você leia por prazer. Leitura diária, né? Leitura prazerosa. Por quê? Porque é bem interessante que a história vem desde o início da criação, né? As pessoas sentavam ao redor da fogueira, transmitiam suas ideias, seus mitos, sua religião, seu conhecimento, contando histórias. E isso está intrinsecamente na mente humana, na cultura humana. Então, um grande erro que a escola, por exemplo, comete é colocar Machado de Assis antes de Harry Potter, sei lá, para a mulherada, Crepúsculo. Porque faz com que a pessoa leia por obrigação e ela acaba não tendo o prazer de ler, e isso mata o leitor futuro, mata todo mundo. Hoje em dia, ainda bem que está um pouco melhor do que antigamente essa parte da literatura, então temos mais coisas interessantes para ler. Você vai certamente encontrar algo que te interessa para ler por prazer, nem que seja um pouco todo dia. Se dedique a ler por prazer, não precisa só ler livro técnico. Por exemplo, quem gosta de ciências, tem livros de divulgação científica, tem história sobre ficção científica. Quem gosta de literatura romântica, está cheio de livros de literatura romântica, livros de história da vida, história das pessoas e tudo mais. É bem legal, você consegue encontrar. Tem algum livro na face da terra que serve para você ler simplesmente por prazer, tá? Então torne-se um leitor por prazer, que você vai se tornar uma pessoa mais inteligente a cada dia, porque também mexe com nossas conexões neurais e é muito bom, é prazeroso. Um erro gravíssimo. Aí esse erro mostra, por exemplo, aqui, olha, o exame da OAB reprova 82% dos candidatos inscritos em 4 anos. É um negócio terrível, porque a gente não só o OAB, mas existem, se a gente fizer isso com outras categorias, vai ser um negócio triste. Por quê? Porque todo mundo se acostuma a estudar para a prova, né? E a gente faz até a brincadeira, né? Quando o aluno estuda para a prova, aí tem gente que fala, olha, um dia antes, uma semana antes. Eu consegui fazer com que meus alunos estudassem uma matéria aí que eu falei que ia ser muito difícil. Professor, eu comecei a estudar uma semana antes. Meu Deus do céu, nota quase 0. Por quê? Porque estudar para a prova é a pior estratégia do mundo para a aprendizagem. Porque passou a prova, acabou. Se você não precisa mais daquele conhecimento, ele vai embora. Então, estudar para a prova é um erro gravíssimo, né? Você não deve se dedicar a estudar para a prova. Por quê? Porque imagina o seguinte, você tem aqui o neocórtex,
sistema límbico, né, emocional, e reptiliano. O reptiliano é o mais, vamos dizer, o mais antigo, aquele mais ligado às emoções. Aí um pouco mais de estrutura emocional e o superior é o neocórtex. Quando você coloca, você tira da sua memória de trabalho e vai colocar na sua memória de longo prazo. Quando? Não é quando você estuda para prova, é quando você estuda para aprender. Você vai jogar isso para sistemas superiores do seu cérebro. A memória será colocada para você utilizar ao longo da sua vida, né? Então, nesse nosso sistema de cérebro, a gente coloca isso em sistemas superiores, ao estudar para aprender e não para a prova. Então, estudar todo dia, escrevendo um pouco, a cada dia você vai subir a escada da inteligência. E aqui, lembrar, né, a questão da dormida. É interessante a gente atingir todos os estágios, né, do sono leve, aí depois vai melhorando para um sono mais profundo, e é onde vai acontecer aquela transformação, né, da RAM para o HD. Tá? É quando você atinge os estágios mais profundos, é que ocorre essa geração de aprendizagem. Por isso que é importante isso. O sono, ele lava as toxinas metabólicas que nós criamos ao longo do dia, então por isso que aquele pessoal que vira à noite, vai ter uma prova no outro dia, ele vira à noite e tal. O que acontece? Ele vai cheio de toxina para a prova. O que acontece com ele? Se dá muito mal. Eu tive um amigo que fez isso, primeira prova do convênio, era muita coisa para estudar, ele tomou Guaraná, tomou não sei o que, virou à noite, no outro dia ele foi fazer a prova, ele passou mal, tirou 0 na prova. Isso deu muito mal, porque é preciso atingir os estágios mais profundos para ver a aprendizagem. Se você não fez isso, não adianta estudar no dia da prova, repetir 30 vezes, porque você não vai aprender, você não vai gerar conexões neurais. Para dormir, vai permitir que o cérebro fortifique as partes importantes da memória, vai criar as conexões, ele apaga as memórias menos importantes e vai gravar as mais importantes. Aquilo que você vai dizer, essa é a mais importante. Por quê? Porque eu estou escrevendo aqui, estou fazendo o reforço. Então, o cérebro, ao dormir, ele ensaia as matérias difíceis, né? Ele cria, ele repete os padrões. Às vezes você estudar matemática, é muito abstrato, estudar matemática, não sei, mas quando você cria conexões, isso para o cérebro se torna algo real. É muito comum você ter um professor, quando ele estuda muito aquilo é algo para ele muito tranquilo, muito simples, porque ele criou grandes conexões neurais a estudar repetidamente ao longo dos dias, ao longo dos anos principalmente, tá? Então, isso aqui é bem legal em relação ao cérebro. O sono vai fazer diferença marcante na verdade de resolver problemas difíceis e entender o que está tentando aprender, né? O sonho, ele são essas... tem várias interpretações para o sonho, mas ele pode também algo assim, que ele vai reconectando, recriando aquilo que você viu ao longo do dia, né? Às vezes a gente até sonha com a solução do problema, então sonha com alguma coisa que você viveu muito fortemente ao longo do dia. Então é muito importante, retomando aqui a questão do sono, né? Você vai então, à noite, o que vai acontecer? Você vai modificar essas conexões, fortalecendo aquilo que é importante, enfraquecendo aquilo que não é tão importante. Então você vai ter uma maior complexidade da sua rede neural. Você está literalmente mudando o seu cérebro quando você está aprendendo, subindo a escada da inteligência. Então, uma coisa assim, o objetivo da educação para aumentar a inteligência, né? O que seria? Seria ao longo do seu desenvolvimento na escola, na universidade, nos seus estudos, ter menos aulas, sessões de aulas, e ter mais sessões de estudo. Ser menos passivo e se tornar mais ativo, tá? Estudando, lendo por prazer, escrevendo aquilo que é importante, fazendo boas anotações, criando mapas mentais, criando resumões, criando cola, né? Como dizer, qual a melhor forma de você fazer um resumo? Cria uma cola, é como se você fosse colar na sua prova, né? Quando você faz isso, você está colocando a cola na sua cabeça, não vai precisar mais usar aquilo, né? Infelizmente, muita gente usa esse recurso, mas é justamente esse o grande erro, que a pessoa não estuda para aprender, ela só estuda para a prova.
e com isso ela vai esquecer no outro dia, porque ela vai jogar fora aquela memória que para ela não é importante, ela não fez, ela não tornou aquela memória importante para ela. Então, não deixe a escola ou as estruturas ou os cursos atrapalhar seus estudos, né? Em que sentido eu quero falar essa escola? Não é toda escola, é apenas aquela escola que apenas prega que existem alunos e não promove o aluno se tornar estudante. Ou você mesmo. Eu vou estudar para o concurso, então eu vou estudar apenas para passar no concurso. Isso não é legal. Por quê? Porque se você está estudando apenas para a prova, e a prova pode ser qualquer coisa que você eleja hoje em dia, você está tendo na cabeça a mesma estrutura da escola, que você é aluno, que tudo é passivo. Não, você tem que ser o autodidata, aquele que aprende e estuda por si. Tá? Então ele estuda para aprender. Então existe uma máxima muito interessante em relação ao concurso, por exemplo. Você tem que estudar para concurso até passar. Eu vou estudar para esse concurso. Não adianta, você tem que estudar para o concurso até passar. Então você vai usando eu quero ser juiz federal, vamos imaginar isso. Então vou fazer concursos parecidos ou próximos para me tornar, para ir estudando aquele assunto para se tornar um juiz federal. Mas eu quero ser um professor universitário. Então você vai fazendo concursos próximos ou para a própria universidade várias vezes. E não adianta, mas eu não passei. Calma, vão existir outras seleções, outras situações. Você vai melhorando o seu currículo, você vai melhorando a sua forma de escrever até passar. Então a mesma coisa vão ser as outras situações. Não deixe essa estrutura de achar que todo mundo é aluno, que apenas está para receber, sem se tornar um estudante, alguém que vai lá estudar, aprender por aprender, pela aprendizagem, não para passar na prova, ok? Bom, para encerrar, de fato, aqui a máxima do Pierluigi Biase: aula bem dada. O professor, ele explica bem. A aula foi feita para entender. Passe uma lição de casa, ok? Como professor, essa é a grande sacada para que os alunos aprendam. Como aluno e estudante, você vai entender bem quando estiver fazendo cursinho alguma coisa, estuda em casa. E quem estuda, quem vai para a aula à noite? Então, antes de dormir, meia hora, uma hora que seja, você vai estudar, fazer um resumo rápido, escrevendo para ir dormir. Vai dormir uma hora, meia hora mais tarde, todo dia, para que você consiga gravar bem na sua memória aquilo que você viu, acabou de entender. Porque senão no outro dia vai tudo embora, você vai voltar quase para o nível 0. Tá? E aí, aula dada, aula estudada, hoje, antes de dormir, você vai conseguir naturalmente subir a escala de inteligência e se tornar uma pessoa mais inteligente com um nível de QI bem maior. Ok? Para finalizar, aquilo que escuto, eu esqueço. Aquilo que eu vejo, eu lembro. Aquilo que eu faço, eu aprendo. Confúcio já nos disse isso há muito tempo atrás. Eu espero